Bom dia a todos. Estamos aí dando continuidade aos nossos grupos de estudos do sábado, e hoje nós estamos iniciando a leitura do livro Desvendando o Crescimento, as fases evolutivas da infância e da adolescência. Esse livro foi escrito em 1976 pelo Bernard Leavenworth, mas como ele faz uma análise, né, dos arquétipos de desenvolvimento humano, isso é uma situação que perpassa, né, o tempo, né, e não existe essa diferença. Algumas coisas naturalmente mudaram nesse período, mas a essência se mantém, né? O Bernard Leavenworth se ocupou muito com as questões da biografia. Ele é considerado o pai da biografia, enquanto a mãe seria a Gudrun aqui no Brasil. O Bernard Leavenworth é um holandês, e esse é um livro que trata desse desenvolvimento basicamente do 0 aos 21, né, que é bem essa base, essa introdução, né, da vida, da biografia. Então, nós vamos hoje ter a leitura, ficou a Luciana A mesmo, né? Que Luciana. vai fazer isso. Obrigado, Luciana. A Márcia vai introduzir um verso, depois seguimos então. Da cabeça aos pés, sua imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o hálito de Deus. Quando Deus eu avisto em todas as partes, no pai e na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra, não sinto medo de nada, só amor a tudo o que está ao meu redor. Esse verso eu estou pegando aqui pelo livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, né? Ele diz que é uma oração que os pais podem fazer para as crianças desse setênio. Uhum. Obrigado, Márcia. Então, Lu, você pode ler para Hum, nós? Introdução. Toda psicologia e toda pedagogia partem de determinada cosmovisão, de um princípio definido, mesmo quando se nega a existência de tal fundamento. A psicologia, como depende inteiramente do que se considera como psique, como alma em si mesma. A pedagogia depende da imagem de ente humano segundo a qual se quer conduzir a educação do ser humano em desenvolvimento. O conceito alma teve os conteúdos mais diversos nos diferentes períodos e correntes da cultura, dependendo da orientação mais teológica, filosófica ou científica que se adotou. O fim do século XIX conheceu até mesmo um período de psicologia sem alma. Também, em nossos dias, a psicologia científica depende da escola ou tendência do psicólogo. O fato é que se recebe em toda busca psicológica apenas respostas às perguntas que são consciente ou inconscientemente formuladas como sendo fundamentais. Isso vale ainda mais principalmente para a pedagogia, pois na pedagogia o indivíduo é não apenas um espectador em busca de conhecimento, mas uma personalidade que atua na prática. O rumo e o conteúdo de sua atuação são determinados pela meta que ele pretende atingir. Essa meta é o homem adulto chamado a sustentar e continuar a cultura na vida social de décadas futuras. É por isso que cada época cultural teve seu ideal pedagógico específico. O grego tinha o ideal do ginasta,
não do homem musculoso, e sim do homem desenvolvido na harmonia corporal e mental, de modo que o corpo pudesse ser um perfeito instrumento do espírito. A educação grega ocorreu na palestra por meio da ginástica. Mas, além disso, ao menos na mesma proporção, na orquestra, no lugar reservado à dança, onde os jovens gregos executavam danças rítmicas, acompanhadas de música e aprendiam a expressar determinados conteúdos anímicos por meio de gestos. Platão podia ainda dizer que o Estado precisava ser organizado com base na música. Quanto melhor a música, tanto melhor o Estado que dela resulta. Os habitantes da Arcádia tinham, até a idade de 30 anos, a música como matéria de ensino compulsória. O romano tinha como ideal pedagógico o retor, o orador capaz de convencer outras pessoas pela palavra e guiá-las no Estado. O ideal pedagógico romano era prático e político. O Estado era a criação mais elevada do cidadão. No fim da Idade Média, surge o ideal do doctor, isto é, do homem que muito sabe. Esse ideal perdura até hoje. No ditado "saber é poder", esse ideal caiu abaixo de qualquer limite compatível com a responsabilidade. Quando a imagem científica do homem veio a dominar toda a vida no século XIX, tampouco a psicologia e a pedagogia escaparam a essa influência. A cosmovisão desculpa. A cosmovisão biológica e darwinista, quando consequentemente aplicada, conduz ao ideal do homem soldado, o qual sobrevive desde que sendo o mais forte. A pedagogia foi colocada a serviço desse ideal. A industrialização trouxe como ideal prático o operário especializado. A pedagogia deve preocupar-se o mais cedo possível com uma especialização, deixando de lado qualquer aspecto supérfluo, a fim de corresponder ao ideal do homem esteira, que deve integrar-se como pequena engrenagem à complicada máquina econômica. A visão materialista e individualista leva ao acúmulo da maior quantidade possível de saber, já que o saber significa poder, não podendo, porém, conduzir à sabedoria. A pedagogia é, portanto, também hoje o resultado de tendências dominantes. Isso vale também para aqueles que não refletem sobre isso, limitando-se simplesmente a enviar seus filhos a uma escola. Eles se declaram tacitamente de acordo com o ideal pedagógico desenvolvido no século passado. Considerando a confusão de Babel que prevalece na psicologia, onde cada corrente utiliza os mesmos termos com significados diferentes ou confere a determinadas palavras um conteúdo muito limitado.
torna-se necessário expor rapidamente a cosmovisão em que se baseia essa obra e qual o sentido dado a determinados conceitos como alma, espírito, etc. As considerações sobre o desenvolvimento infantil apresentadas neste livro baseiam-se num conceito goetinístico, elaborado por Goethe-Nietzsche. Rudolf. Oi? Ele tem até uma nota embaixo. É goethenístico, tem uma É, nota embaixo aqui. relativo ao goetinismo, Goethenismo. método científico e artístico baseado na metodologia de Goethe e desenvolvido nos âmbitos práticos da antroposofia. Obrigada, doutor. É, que foi elaborado por Rudolf Steiner neste século XX, para a área pedagógica. Rudolf Steiner nunca escreveu ele próprio uma psicologia sistemática. Durante os anos de 1919 a 1925, quando criou a assim chamada pedagogia Waldorf, ele teve de limitar-se a assuntos de pedagogia prática. Essa atividade realizou-se por meio de conferências e colóquios com os respectivos professores. Eu acho que aqui a gente Nessa, poderia só chamar, Lucas, a gente podia só chamar a atenção. Então, o Goethe é muito conhecido como na sua parte mais literária, mas ele tinha uma característica científica de observação da natureza. E o Steiner, logo no quarto setênio, ele é chamado para compilar as obras de Goethe, né? E aí ele tem um grande contato com essa obra e descobre toda essa característica do Goethe, que era de observação da natureza, mas deixando com que os fatos falassem por si, o que é diferente de muitas observações em que você parte do seu conceito e tenta provar na natureza aquilo que você vê. E o que o Goethe queria era o contrário, ele observava e deixava os fatos falarem por si. E aqui ele fala da pedagogia Waldorf, né? Também o do Steiner, como era um iniciado, ele precisava que surgissem perguntas para que ele orientasse, respondesse aquelas perguntas do ponto de vista da ciência espiritual. E foi perguntado a ele como educar, né, crianças, e ele então fez uma experiência, né, partiu dessa experiência, que era dos filhos dos operários de uma escola, de uma fábrica de cigarros, por incrível que pareça, né, chamada Waldorf Astoria. E aí então ficou conhecido esse método como pedagogia Waldorf, né, que tem a observação do ser humano em todo o seu desenvolvimento, que é o tema que ele vai abordar aqui no livro. Tá? Então, por isso esse termo, hoje em dia se fala também goetiano, há uma visão goetiana, né? E isso fica claro, quem conhece a antropologia, esteve lá na Suíça, em Dornelles, existe um prédio chamado Goetheano, que é o centro da antropologia que irradia para todo o mundo os princípios da antroposofia, né? Mas então essa figura do Goethe é bastante importante também na antroposofia por esse resgate que o Steiner faz. Podemos continuar? doutor, é uma pergunta ou uma reflexão, enfim. Se parte do pressuposto que precisamos dessa observação ou dessa contemplação, no momento que nós vivemos com esse excesso de estímulo, como é que se dá isso? É, então, é interessante que se você começa a observar o simples, como a natureza, por exemplo, né? Você começa a ter forças para olhar todos essas, como você falou, essa intoxicação de conhecimento, né? E aí é bem interessante o que ele fala lá em cima. Saber é poder,
né? É interessante porque é uma frase que faz sentido. Quanto mais uma pessoa sabe, mais recursos ela tem, mas depende também se isso, como tudo na vida tem a polaridade, né? Esse saber pode ser usado como poder. Então, eu sei uma coisa que você não sabe, na realidade eu não quero que você saiba, porque se você souber, você vai ser vai pensar e vai poder se opor a mim, mas aí entra nesse saber que é excessivo e também leva a uma especialização, que tem seu lugar no mundo também. Mas quanto mais você especialize, mais você sabe de uma coisa, menos você sabe das outras. E esse homem, como ele fala, um homem que muito sabe, né, na Idade Média e principalmente no início da Idade Moderna, você tem a vivência, por exemplo, do Leonardo da Vinci, que era considerado um polímata. Polímata era uma palavra é uma palavra que significa aquela pessoa que conhece de tudo. E o Leonardo da Vinci, ele entrou em vários âmbitos da ciência humana, mas sempre olhando a natureza e num conhecimento mais ou menos equilibrado. Quando você especializa demais, você deixa de ver as outras partes. Então, do ponto de vista da medicina, por exemplo, né, você tem um médico clínico e você tem um especialista. O especialista precisa existir, porque existem determinadas situações que só aquele que estudou extremamente aquilo é capaz de resolver. Mas existe uma contradição, é que o especialista, em geral, ele olha só aquela parte do corpo, né, aquele órgão, aquele sistema. Ele não olha para o todo, né? Então, essa observação também, que é a observação goethenística, ela começa de você observar uma planta, observar o que é da natureza, e você trouxe agora uma reflexão interessante, que hoje nós temos muitos saberes que não são advindos da natureza. A própria inteligência artificial, que é uma questão que nós vamos nos deparar, né? Que leva a um transhumanismo, né? Que é assim, o ser humano, se você não cuidar, daqui a pouco ele passa a não ter mais, vamos dizer assim, essa potência que ele tem, né? Porque ele vai se ocupando de coisas que na realidade são criações e não que não possa existir. Isso é muito importante a gente entender. A evolução da ciência tem seu significado. Nós só não podemos fechar os olhos para os riscos que isso traz. E aí você também tem o risco de entrar por um estudo da alma que é tão mecânico quanto um estudo do corpo, né? Então você tem várias teorias, várias questões, que isso é natural na evolução, várias contribuições, mas algumas são tão materialistas que você quase que pode falar, como ele falou aqui, da alma sem alma. E que gera essa possibilidade, por exemplo, do que é o treino, né? Então, qual a diferença de uma... Isso tem influência na pedagogia. Qual a diferença desculpa, de uma prova escrita e de uma prova descritiva para uma prova de múltipla escolha, né? A prova de múltipla escolha é um treino. A prova descritiva, a individualidade se expressa. Então, são coisas tão simples. Você fala, mas é muito mais prático fazer uma prova de múltipla escolha. Até para o professor é mais prático corrigir, né? Que já tenha o padrão da resposta, enquanto que a resposta descritiva, você está vendo a opinião, o pensar, posicionamento do indivíduo. E se todo mundo responde pela mesma forma, você massifica o processo, né? E tudo isso parte desse princípio simples que é observar. E se nós olharmos bem, nós observamos muito pouco, nós somos muito pouco conscientes. Nós aprendemos uma coisa rapidamente, já colocamos aquilo como representação mental e nem pensamos mais sobre essa questão, né? Então, não sei se atingir, se era isso que você estava perguntando. Foi além. Muito obrigada. Eu vi que alguém levantou a mão, depois alguém abaixou, eu não, agora, então, podemos seguir, então. Posso fazer uma observação também? Claro. Pode Um falar. pouco, um pouco acima da observação sobre Goethe, né? Tem Uhum. uma, uma palavra
de Marx, homem esteira. Sim. E nós estamos, eu já fiz uma observação dessa na semana passada, nós estamos dentro de um paradoxo, né? Numa época de extrema comunicação, nós temos que barrar a comunicação para o homem se tornar mais homem esteira. Olha que paradoxo difícil que nós temos hoje no trabalho, né? Estou fazendo essa observação por conta do trabalho da indústria que eu faço parte, né? Uhum. Então, as pessoas estão trabalhando onde elas têm que observar a selagem, a colagem, se o nível está certo. E no meio do caminho toca o WhatsApp, a pessoa olha, passa 10 garrafas vazias. Então, o paradoxo que nós estamos na era da comunicação, isso faz tempo que a gente vem analisando. Na era da comunicação, a gente tem que barrar a comunicação por conta da falta de atenção e transformar o homem em um homem esteira. E a observação que o senhor fez de observar a natureza, por que você observar a natureza faz a gente refletir? Porque o tempo envolvido, quer dizer, a natureza, você fica olhando uma folha, uma flor, o componente da flor, ela é o tempo que você dedica a esse é muito uh, subjetivo sobre o aspecto de tempo. E na indústria é muito rápido, tudo que acontece é muito rápido. Então a pessoa não consegue acompanhar esse nível de observação. Eu estou falando isso por conta do trabalho que a gente desenvolve aqui, tá? Sim. É, isso é interessante, né? Tem aquele filme Tempos Modernos, né, do Chaplin, que mostra bem isso, né? Um indivíduo que fica só apertando botões, né, parafusando, e que faz parte da indústria, que é uma criação humana, mas na realidade o cuidado é que este ser humano ele precisaria, uma vez que ele precisa atuar na indústria, ele deveria ter o tempo para que ele pudesse também se dedicar às questões pessoais. Evidentemente não na hora do trabalho, né? Isso poderia, inclusive, levar a riscos de acidente de trabalho quando a pessoa se distrai. Mas por que que a pessoa distrai? Porque muitas vezes essa imagem do homem esteira é bem interessante, né? A esteira é uma linha de produção. E aí o ser humano colocado na esteira, ele acaba ficando numa rotina que não é vinculada à máquina, né? Não é vinculada aos impulsos, aos desejos humanos. E, de novo, a gente entra numa situação que é do tempo, é da época, mas como que nós podemos, como seres humanos, permitir isso? Tanto que em alguns locais, de tempos em tempos, a produção para, né, para que o ser humano faça um exercício, faça um exercício físico, né, mexa o corpo, para que ele desligue um pouco daquela rotina, ele se volta para si. Então, isso é um aspecto importante. O Liverwood, como ele trabalhou muito com, ele era um psiquiatra, mas ele trabalhou muito também com jovens e com essa parte da produção, tanto que se você se lembra, quem acompanha desde o início, né, esse grupo, nós lemos o livro que era que ele escreveu sobre a biografia, Fases da Fases vida. da Vida, né? No Fases da Vida, ele fala muito sobre essa questão do trabalho, porque ele acompanhou muito na época, e isso foi nos anos 70. Mas imagina que agora também você está vendo um processo que é interessante, que o ser humano, que se ocupando de uma esteira, por exemplo, de uma linha de produção, ele está trabalhando para outros seres humanos, mas a função é mecânica. E hoje nós estamos evoluindo por um fato em que as máquinas estão substituindo o homem, né? Então é bem paradoxo esse processo, né? Você criou, o homem criou a máquina, o homem deveria operar a máquina, então ainda tem uma atuação humana,
mas nós vamos gradativamente chegando a um ponto em que algumas funções já não tem mais seres humanos que façam, né? E a máquina é que faz. Então, você já está tirando o ser humano também. Então, qual é o grande risco disso? Tudo isso faz parte de um processo evolutivo, a gente tem que entender isso, né? Mas o nosso, sempre que em determinados locais se pare para pensar sobre isso, nós estamos ajudando a não perder as características humanas. Então, nós temos uma responsabilidade, né, ao pensar sobre, de ajudar a manter uma característica humana. E isso não é uma prerrogativa só da antroposofia, várias linhas pensam, né, sobre o ser humano, várias linhas pensam em voltar para uma alimentação mais natural, tem todos esses aspectos, né? Tem uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que foi o Mister Edmonds, ele criou o Emerson College na Inglaterra. O Emerson College era é um colégio, né? É um local na Inglaterra que próximo a Londres, em que você tem um ensino da antropologia. E interessante a imagem do tempo, né? Ele levou 20 anos, desde o momento em que ele pensou e idealizou o Emerson College, até o Emerson College existir no mundo, passaram-se 20 anos. Quer dizer, a importância desse tempo que você tem que esperar. E ele falava muito da importância, isso nos anos 80, né? Quando 70, final dos anos 70, quando conhecemos, ele foi a Juiz de Fora fazer cursos lá, ele falava de ilhas culturais, que o que salvaria o mundo seria a criação de ilhas culturais. E nós podemos dizer que os grupos de estudo são como se fossem ilhas culturais, onde a gente vai aprofundando o estudo, cada ilha cultural tem o seu interesse, evidentemente, no caso da antroposofia, especificamente o ser humano, né? Reconhecendo que nós estamos nessa época, essa época que traz alguns benefícios que a técnica traz, né? Então, até quando a gente pensa uma coisa mecânica, como, por exemplo, uma prótese, né? Uma pessoa perde um membro por uma doença, um acidente, lá no passado a pessoa ficaria bastante limitada, depois passou-se a usar muleta, cadeira de roda. Hoje você consegue colocar uma peça de titânio que substitua, né? Então, se você souber usar a técnica, ela pode ser bastante benéfica, mas isso a gente tem que nunca podendo esquecer, deixando de lembrar do quem é o ser humano. E a imagem humana é tão fértil que quando você pensa no homem biônico, né, que foi uma época, foi um filme até, era um homem biônico, já era uma previsão disso que nós íamos chegar, mas se isso você leva para um lado negativo, você poderia criar exércitos de indivíduos superpotentes que poderiam, inclusive, usar para domínio de seres humanos que, como humanos, são mais frágeis perante a máquina. Então, é bem interessante pensar que esse princípio, né, que está inclusive no Kybalion, né, que é aquele texto antigo, os 7 princípios do Kybalion, um deles é a polaridade. Na polaridade está presente em tudo. Então, eu tenho uma situação e eu tenho uma visão polar. Eu posso levá-la para o bem ou posso levá-la para o mal. E olha, quando você citou, Ivan, essa questão, e o filme do Chaplin é bem antigo, mas você vai vendo todo como isso tudo vai encaixando na evolução do ser humano, né? Mas a Zuleika levantou a mão, queria falar? Não, ontem eu li uma reportagem muito interessante que os CEOs das empresas estão com muita dificuldade com a geração Z, que eles não estão querendo cargo de chefia, eles estão priorizando a vida familiar, a vida pessoal, os gostos pessoais, estão querendo fazer simplesmente o básico né, nas empresas e tudo, não estão querendo manter as lideranças, e os CEOs estão achando muito difícil isso. Eu acho que a pandemia também, com muitas coisas que eu já conversei, até com o manicure, falando como que as pessoas mudaram as prioridades, no que o ser humano teve aquele tempo de parada, de buscar um certo autoconhecimento, a força que foi, as prioridades estão mudando. Acho que tudo
na minha teoria, eu acho que faz parte para o progresso. Sair daquela linha de produção, pensar que sucesso é só dinheiro, e as pessoas valorizando a vida pessoal. Isso, para mim, foi uma boa notícia. Sempre você vai, justamente por essa questão da polaridade, você sempre vai ter também movimentos e contramovimentos, né? Quando você chega muito num ponto, é a lei do pêndulo, né? O pêndulo, ele vai de um lado para o outro, ele vai atingir um limite. Quando ele atingir um limite, ele vai voltar. E é bem interessante essa geração nova, né? A geração nova que não quer ter carro, né? Não quer, como você falou, não quer ter esse aspecto, né? Muito positivo. Em compensação, isso não acontece com todos positivamente, né? Eu tenho estudado muito aí a cultura japonesa e no Japão eles estão com um problema, eles falam até de uma geração perdida. E são pessoas que realmente assim acabam inclusive não querendo contato pessoal, né? Eles ficam dentro de casa e a tecnologia permite isso, né? Assim, você não precisa sair mais para fazer praticamente nada, né? Até no nível de relacionamento humano, né? Existe uma tendência ao desenvolvimento de robôs humanos que vão ser robôs que vão estar presentes como companhia, né? É lógico que isso é uma coisa ainda já tem, né? Em vários locais, o Japão já tem, tem essa ideia. Já tem alguns robôs, se vocês entrarem na internet e verificarem, já tem robôs quase humanoides, né? Até para a companhia, né? De afeto, né? Que você poderia gerar. Naturalmente, isso é um preço exorbitante hoje, mas é igual a televisão, né? Quando a televisão começou, era caríssima, né? Hoje, qualquer pessoa compra uma televisão, né? Em princípio. Isso é um processo também histórico, né? Então, essa é uma questão, né? Que a gente vai vendo que até o jovem que tem um impulso astral, né? Na busca da sexualidade, em alguns locais isso também está sendo né, abolido, digamos assim. Então, nós vamos ver coisas bem difíceis, né, bem diferentes daquilo que nós construímos a imagem de um desenvolvimento humano. E por isso que é interessante que em determinadas ilhas culturais, né, nós estejamos não perdendo de vista o que é ser humano, que são coisas que vão entrando muito sutilmente na evolução, sempre com a ideia do progresso, sempre com a ideia da facilidade, né? Que com certeza a ideia da facilidade ela seria muito bem aproveitada se o homem deixasse de usar o seu tempo, não deixasse, mas assim conseguisse equilibrar seu tempo do trabalho braçal, compensando com um trabalho de desenvolvimento. Mas o contrário também pode, né? Eu me lembro, eu não assisti o filme todo, mas tem um filmezinho que fala, que mostra uma esteira e tem vários seres humanos num carrinho comendo bem acima do peso, mas sem fazer nada, né? É um filme, eu preciso até encontrar esse filme, eu me lembro de ter visto essa cena. E é um bem-estar imenso, né? Porque eles não fazem nada, eles estão só se deslocando, comendo, aproveitando, né? Então, a gente tem que ter muito bem esse cuidado, né, entre o que é o bem-estar e o bem-ser. O bem-estar é uma coisa imediata, né? Eu quero ter o bem-estar. O bem-ser é uma coisa que olho para o futuro, buscando uma evolução, e muitas vezes, para um bem-ser, eu preciso passar por momentos de mal-estar. Então, qualquer profissão, quando chega no final da formação acadêmica, você tem uma série de trabalhos, né? Você tem que fazer trabalho de conclusão, você tem que, dependendo da profissão, se for na área da saúde, você tem que fazer plantões. Você poderia estar com seus amigos, porque isso é feito na época do final da adolescência, né? Da adolescência para a idade jovem, quando você está na faculdade. Então, para você formar para o seu bem-ser, você deixa de estar com os amigos que estão no bar, estão se distraindo. Então, você passa por momentos de mal-estar, mas visando um bem-ser. Mas se tudo for feito de maneira a um hedonismo, né? Que você tem só o bem-estar,
dificilmente você se posiciona como pensando no bem-ser. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso vai sendo colocado como uma coisa normal, vai cada vez entrando devagar, quando você vê, já está, né? E aí você vê essas dificuldades também em vários aspectos. Tem um lado positivo de pessoas que buscam uma vida mais natural, outros que mergulham profundamente nessa vida industrializada, e na realidade o ser humano tem que encontrar sempre um ponto de equilíbrio, porque nós não podemos voltar para trás. Nós atingimos um nível tecnológico que também tem seu sentido, mas o problema é não se mergulhar, não se deixar ficar unilateral, né? Esse seria o grande ensinamento, né? Mas acho que podemos continuar aqui para a gente poder terminar essa introdução hoje. Nesta introdução, os pontos de partida só podem ser mencionados brevemente. O doutor F.W. Zeymans van Emschoten, os abor... Isso mesmo, né? Acertei? Os abordou com detalhes em seu livro A Alma Humana, que é de 1953. Quem desejar orientar-se com mais profundidade encontrará nele a fundamentação do que aqui é dito resumidamente. Limitar-me-ei, pois, ao que é imprescindível para a melhor compreensão desta obra, sendo os seguintes os princípios fundamentais. O homem não é apenas um ser corpóreo que desenvolve, a partir dessa corporalidade, certas capacidades mentais transmitidas pela hereditariedade. Ele é um ente que participa de dois mundos, um mundo material e corpóreo e outro divino espiritual. Nesse contexto, o ponto de partida será diferente daquele implícito nas tradições de Locke, que descreve o homem do ponto de vista espiritual como uma tábula rasa, admitindo para seu futuro desenvolvimento apenas a potencialidade genética e a influência do meio ambiente. Na presente obra, parte-se do princípio de que na evolução corporal e espiritual do indivíduo atua uma potencialidade genética e, além dela, uma potencialidade biográfica. Esta última manifesta-se dentro da consciência como o eu, ou seja, o cerne mais íntimo de nossa identidade, de nossa entidade. Esse eu é vivenciado como algo real na psique, que é a alma humana. É do âmbito do corpo que os impulsos e paixões ascendem buscando satisfação, sendo então vivenciadas na alma. A alma humana, psique, recebe, pois, seus impulsos e conteúdos a partir de dois mundos: do mundo corpóreo através das paixões e dos órgãos sensoriais, e B, do mundo espiritual através do eu. O espírito, entre parênteses, eu, e a matéria, que é o corpo, tem seu encontro numa região intermediária, na alma, que é a psique. Essa região intermediária é o objeto da observação pela psicologia. E aí tem uma representação gráfica. Ah, isso que eu ia te perguntar. Tem para mostrar para quem não tenha, se tem ele aí? Ou eu posso mostrar aqui? Pelo menos o meu livro é mais antigo, mas tem essa imagem, Isso. Uhum, tá? Então você tem uhum. aqui o mundo físico sensorial. Depois lá em cima você tem o mundo divino espiritual.
E fazendo a ligação, como está no texto, você tem a alma. Então, no mundo, existe uma interseção das linhas, né? Deixa eu ver se eu estou vendo, mostrando para vocês correto. Nessa Uhum. interseção do mundo espiritual, onde tem o eu, e aqui no divino, né? Do mundo corpóreo, onde você tem o corpo, você tem a alma que faz a ligação dos três. Isso tudo constitui o ser humano. Então, na realidade, o ser humano tem uma grande trimembração. São três membros, né? Corpo, alma, espírito. E bem interligados, né? Não são conceitos separados, nós, para compreendermos, precisamos separar em caixinhas, né? Você tem o mundo divino espiritual, você tem o mundo corpóreo, que por natureza são bem distintos, porque o mundo corpóreo é material, é denso, o mundo espiritual é sutil. E a alma faz a ligação entre eles. Uhum. Podemos continuar? Sim. O esquema na página anterior pode ilustrar essa situação. O eu, como individualidade, faz parte do mundo divino espiritual, enquanto o corpo pertence ao mundo da matéria. Portanto, o homem é uma unidade ternária, composta de corpo, alma e espírito. Ficando assim estabelecido o que neste livro se entende por alma e espírito. O conceito de alma como objeto da psicologia tem, pois, um significado diferente da noção dualista, corpo-alma. Em suas cartas sobre a educação estética do homem, aí tem uma nota aqui, veja a edição brasileira em tradução de Roberto Schwarze e Márcio Suzuki, sob o título A Educação Estética do Homem, que é de 1989. Bom, em suas cartas sobre a educação estética do homem, Schurler já elaborou uma psicologia baseada na trimembração do ser humano. Ele distinguia entre um impulso espiritual atuando na alma, o princípio individual do eu, que chamou de impulso da forma, e um impulso da matéria, que são os impulsos e paixões oriundos do corpo. Entre ambos, desenvolve-se o homem no impulso lúdico, na região da alma. E aí tem uma nota aqui, eu acho que é de um livro, né? Um E Caminho não, para ele o fala só em Espírito, alemão, né? 1974, é. Não vou nem tentar, tá, gente? Isso, é. No século passado, a psicologia dedicou-se quase que exclusivamente àquilo que atua na alma a partir da área corporal. Ou era psicologia sensorial, durante todo o século XIX, ou psicologia baseada nos impulsos, psicanálise, psicologia individual, tendo descoberto muitos fatos bem interessantes. Foi só aqui e ali que se procurou estudar o princípio individual coerente na psicologia da Gestalt, tipologia e nas investigações que têm por objetivo a vida ética. Procuraremos estudar a evolução da criança baseando-nos nos critérios acima esboçados. Estamos convencidos de que só haverá seres humanos felizes, capacitados e inteligentes se a pedagogia levar em conta, desde o início, o desenvolvimento corporal, anímico e espiritual. Os capítulos a seguir constituem um resumo de palestras e cursos ministrados a pais interessados e a jovens professores.
O livro que disso resultou dirige-se ao mesmo círculo de pessoas. Julgamos desnecessário fazer excessivas referências bibliográficas. Psicólogo profissional sabe muito bem quando certas ideias fazem parte do patrimônio da psicologia atual e onde se desenvolvem ideias novas. Para o leigo, as constantes interrupções da exposição a fim de se mencionarem outros autores tornam a leitura inutilmente cansativa. Uma exceção à obra de F.W. Zelmans van Emschoven, que é a da alma humana, se fez necessária. Presente trabalho pretende formar, juntamente com esse livro, mais ou menos uma unidade que proporcione uma visão geral das ideias psicológicas aqui defendidas. Aqui será focalizado um determinado setor como base para um aprofundamento da pedagogia. Então, na sequência, o livro vai entrar no próximo capítulo, inclusive, ele vai falar de 3 períodos evolutivos, né? Depois o período do nascimento e a troca de dentes, o período da troca de dentes até a puberdade e o período da puberdade e a maioridade. Então, ele vai incluir esses 21 anos, e sempre com essa ideia, vocês vão perceber no livro, quando você tem esse, de novo, eu vou colocar, né, para quem ainda não tem o livro, essa percepção, que ela é bem importante, né? Acho que depois, Márcia. Microfone. Eu fechei aqui. Peguei só a foto, né, desse desenho, né, para deixar, porque vocês vão perceber que ele vai aprofundar o desenvolvimento da criança partindo do ponto de vista corporal, porque nós observamos no corpo toda a evolução anímica e espiritual, ou seja, o desenvolvimento do ser humano, que é perceptível através do corpo, ele não está dissociado do desenvolvimento anímico e espiritual. Todo desenvolvimento corporal de um ser humano é vinculado ao desenvolvimento anímico e espiritual. Então, isso que é bem importante nessa obra. E toda a evolução, então, quando você pensa, vejam bem como é interessante esse auxílio, né, vamos dizer assim, essa ampliação que o conhecimento esotérico traz, né? Quer dizer, se eu olho a medicina apenas do ponto de vista aqui, Corporal. eu tenho uma atuação, que é lógica e necessária. Mas se eu olho o ser humano além dessa esfera física, lembrando que ele tem uma interioridade anímica e ele tem uma autonomia como indivíduo, isso faz uma diferença não apenas no diagnóstico, como também na terapêutica. E assim nós podemos pensar numa pedagogia. Uma pedagogia que parte do princípio de que o ser humano é uma tábula rasa, né? Que o que eu ensinar ele vai fazer, desrespeitando a autonomia do indivíduo, tem uma consequência e diferente daquela que leva em consideração que esse ser humano ele é potencialmente um vir a ser autônomo, tanto que o Steiner fala que a proposta é criar seres humanos livres. Seres humanos livres não significa seres humanos que são anárquicos e contrários às leis, muito pelo contrário. Quando você é livre para encontrar a tua essência, você se abre mais para encontrar a essência do outro. E tudo que a gente pensa, né? Isso na atividade artística, em todas as atividades, quando nós temos a consciência de que sim, somos seres físicos, mas que esse corpo é uma base para que o anímico espiritual se expresse, a visão, o tratamento, a orientação é completamente diferente. Então, o que é abordado nesse livro aqui, que na realidade é uma compilação de vários outros livros, né, que o Livermore fez, é essa base para que nós entendamos como que
basicamente a antroposofia, mas também outros movimentos que veem o ser humano de uma forma mais holística e integrada, como que é essa postura, né, que se espelha em todos os âmbitos da atividade humana. Então, esse é o nosso caminho, né, que seguiremos aí na semana que vem. Ah, desculpa, na semana que vem não. Desculpa, eu vou só pedir. Deixa eu só responder a Cecília, depois a Cristina vai dar uma orientação, que semana que vem nós não vamos ter um encontro, porque vai ter um grande encontro orientado pela Sociedade Antroposófica, que é sobre reencarnação e karma, né? Mas depois a Cristina vai falar. Então, semana que vem não teremos encontro, nos encontraremos no dia 10, se não me engano, não é? Se eu não estou errado, é dia 10. Mas deixa, 11, Cecília, 11, 11. 11? É 11, Ah, tem 11. razão, é. Então, semana que vem seria 7, tá certo. Seria 4 e É só, depois seria. Fale, Cecília. não, é só uma colocação que eu cheguei atrasada, mas eu estou com a edição 2017, aí eu tive um delay aqui para achar onde é que estava, porque com essa revisão, muitas palavras foram reescritas, né? E significa a mesma coisa, mas só que daí eu tive um delay aqui para achar. Eu estou com a 2017, então a redação está um pouco diferente, né? E a segunda colocação é que, embora, né? Ele tenha sido escrito há tanto tempo em uma realidade tão antiga, como é atual, como nos faz pensar agora, aqui e agora, como continua essa necessidade premente, né? E Sim, eu fiz um curso na Califórnia e na Flórida em 92, e foi tão interessante o choque que eu tive com os professores pedindo para dar uma parada de 15 minutos, de 10 minutos, um café, sair, olhar. E eu tive uma resistência grande para essa parada, que eu achava que eu ia perder tempo, eu estava lá para fazer meu curso, eu tinha que terminar. Então, eu acho que ele, percebendo minha resistência, tinha dia que ele chegava lá e arrancava a tomada do computador, né? E era um computador ainda daquele que você tinha que esperar, olha lá, vai ter uma queda e tal, né? E aí eu sofria muito até eu entender que era realmente benefício, né? Era só essa colocação, que como isso me assusta, como ser tão atual essa leitura, como nos faz refletir tanto, né? Era só isso. Obrigada. obrigado a você. Muito bem. Cristina, quer falar alguma coisa sobre o Congresso? Então, esse congresso, ele é internacional e são várias as disciplinas, né, dos participantes. É sobre reencarnação e karma. Ele vai acontecer em 3 momentos, agora em maio, né, 3, 4 e 5, depois em agosto e em novembro. Neste primeiro momento, o que vai ser discutido e colocado são os conceitos fundamentais do karma e os questionamentos atuais. Então, tem médicos, pedagogos, psicólogos, pastor, então, várias áreas, né, incluídas nesse grande evento. E é por isso que nós não estaremos aqui no dia 4. A Márcia e eu estaremos participando dele, estaremos lá na Sociedade Antroposófica. É Muito isso. bem. Então, bom fim de semana para vocês. Posso Bom perguntar uma encerramento de mês e bom início do próximo mês, né? O quinto mês do ano. Oi, eu Cristina, queria, por favor. Participação. Um abraço a Priscila. todos. eu queria fazer Abraço. uma pergunta. Ah, Oi, fale, Quem fale, está Priscila. é porque eu faltei no encontro passado, eu estou um pouquinho perdida. Eu queria entender como que vai ser essa dinâmica de estudo. Vai ter um revezamento de livros, é isso, no grupo aqui do Sim, sábado? sim. nós sempre temos uma leitura, né? Nós pegamos um livro, vamos até o final, e eventualmente nesse livro aqui, quando nós chegarmos num determinado momento, pode ser que, dependendo do andamento, nós vamos parar um pouco a leitura dele para introduzir o livro Irmãos e Irmãs, que é um livro Ah, pequenininho. sim. Então, vai entrar dentro do assunto do livro.
Ah, Ele vai entendi. ampliar, sim? Aí, Entendi. terminada essa leitura, nós vamos continuar. Que o que tradicionalmente se faz é pega o livro e lê ele todo, É. mas, eventualmente, nesse caso, como essa leitura pode ser bem complementar, esse livro é do Bernard Limehouse e o outro é do Uhum. Carl Koenig, né? Tá, Então, nós vamos fazer essa introdução, Introdução. tá. tá? Então não vai ser uma troca, uma sexta-feira é um livro, Não, outra não, não, sexta não, não. sábado? Não. Não, não, Entendi. não, não. Entendi. É o livro inteiro, só que no determinado momento a gente para, entra com Complementa. esse outro, que é pequenininho, lê o livro e aí volta para cá, Tá bem. tá? Uma Tá bom. experiência nova também, no Legal. grupo de estudo. Obrigada. É? De nada, obrigado a vocês, tá?